Mas outros costumam dizer que tem fé em Deus, que as pessoas que ofendem pagam. Outros têm fé na maldade. Mas nós hoje queremos falar daquela fé criativa, daquela fé que cada um de nós nascemos com ela, essa espécie de um gênero que nós trazemos, e à medida que nós vamos aprendendo, ela vai se expandindo. À medida dos nossos estudos, das nossas compreensões, ela expande. E a fé, ela não está sozinha. Ela acompanha a esperança, a caridade. Então, é uma trindade que, quando posta a serviço do bem, ela nos eleva tanto, porque a fé sem a caridade, ela torna-se nula. Porque ela nos estimula a caridade, ela nos estimula a ação do bem, ela nos estimula a paz, ela nos estimula o amor. Então, quando nós utilizamos essa paz, que às vezes nós não compreendemos, e aí quando nós buscamos na fé, o que significa essa paz? Nós buscamos a certeza de que nós estamos praticando o bem, porque nós só temos paz quando nós estamos com o coração cheio de bem, de amor, de bondade, quando nós não desejamos o mal às pessoas, ou quando nós aprendemos a respeitar os nossos irmãos tal como é. Respeitar os nossos irmãos com seus vícios, com as suas virtudes. Respeitar os nossos irmãos que às vezes ainda não compreenderam o sentido da fé. Esses nossos irmãos que muitas vezes não sentiram ainda a necessidade dessa fé. Esses nossos irmãos que muitas vezes acreditam na força bruta e não entendem que a fé é uma força moral maior que qualquer força bruta, qualquer força física. E quando nós acompanhamos essa fé com aquela esperança de recebermos tudo de bom, com aquela esperança de podermos ser úteis à sociedade, à família, aos enfermos, quando nós temos a certeza de que eu quero, eu posso. E isso Jesus nos deu muito exemplo desse eu quero, eu posso. Quando ele fazia os chamados milagres. Quando ele ensinou os seus discípulos a fazerem os chamados milagres. E esses milagres acompanham o raciocínio dos nossos irmãos até hoje. Só a doutrina espírita vem nos mostrar, nos esclarecer, nos intuir
de que esses milagres é o fruto da fé. Quando nós juntamos a força da nossa fé com o magnetismo que todos nós possuímos, nós fazemos um milagre, sim. Esse magnetismo, ele pode ser curador. Quando ele torna-se um magnetismo curador, ele tem uma força capaz de transportar as montanhas dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas maldades. É quando Jesus, quando saiu certa vez de Betânia, ele sentiu fome. E enxergando uma figueira, foi até lá. E como não era tempo de frutos, não tinha nada na figueira. Então ele disse que ninguém coma nenhum fruto de ti. No outro dia, a figueira estava seca até as raízes. Olha, gente, Jesus utilizava essas coisas como ensinamento. Ele tinha uma força magnética capaz de fazer fenômenos incríveis. Então, esse da figueira, Jesus não precisava dos figos. E ele tinha certeza de que não era época de figos. Então, a figueira não tinha frutos. Mas ele fez para ensinar ao povo a força desse magnetismo. Ele disse que ninguém coma nenhum fruto de ti. E ela secou com a sua força magnética. E nós podemos fazer tal coisa. Aí ele aproveitou a lição para dizer aos seus discípulos, quando Pedro disse que a figueira que ele havia amaldiçoado estava seca. Aí ele disse, todo aquele que tiver fé bastante, ele fala para a montanha, transporta-te daqui para lá, e ela vai. Pela força desse magnetismo que existe em nós.